para facilitar a nossa vida aqui, é simplesmente um risco, assim, esse risco indica que eu vou derivar ainda. Então, quem é a derivada de 2x? A derivada de 2x é a regra do... É a regra do tombo, certo? A gente chama de regra do tombo. Tá. Muito bem. Então, portanto, quem que é a regra do tombo por x? Né? Se x está elevado a 1, 1x1 menos 1, vai ficar 1x elevado a 0, 1 vezes 1, 1. Né? Então, por isso que vai dar 2 aqui. Ah, mas por que 2? Porque tem 2 na frente multiplicando. A derivada de x, que é 1. Daí, agora, esse outro cara aqui, né? Esse outro cara, a gente costuma primeiro reescrever a raiz como uma potência fracionária. Depois eu vou derivar. Por isso que ainda está o risco ali. E o π é derivada do zero. Ah, mas o π é uma letra, não importa. Qualquer coisa que seja constante é zero. Tá. Então agora de novo eu uso a regrinha de tombo. Vai ficar 3 vezes 3 quartos x elevado a 3 quartos menos 1. Em 3 quartos menos 1 é a mesma coisa que 3 quartos menos 4 quartos. Então vai ficar menos 1 quarto. Isso aqui já serve como resposta certa, isso aqui já serve como uma derivada, mas eu posso simplificar um pouco. Tá. Isso aqui, boa parte do problema aqui não foi exatamente derivada, mas foi regra de potência, certo? Então tem que saber muito bem as regrinhas de potência. A regra de potência diz é o tombo ali, é isso? Não. Não, bem sim, quando a gente está falando de derivadas é o tombo, mas eu estava falando mais no que eu fiz aqui da transformação disso nisso, né? Tá. Transformei em uma potência fracionária. Muito bem, isso aí a gente já viu na aula passada, você tinha conseguido fazer a que eu pedi. Então eu vou te pedir uma parecida. Beleza? Tá. Eu vou tentar fazer então e já, assim que eu tiver, eu já te mando foto, pode ser? Com certeza. Se tiver dúvidas ou não lembrar das regras derivadas, mas me parece que você estudou bastante, então acho que você lembra tudo de cabeça, né? Bondade sua. E depois me conta do teu carnaval, se tu melhorar essa sexta-feira da tua, como é que é, do teu pote de galinha frita, lá, frango frito. Ah, sim, meu, eu acho que era aquilo mesmo, porque eu tava podre, mas passou depois que eu fui no banheiro. Eu acho que é isso. Loucura, hein? Muito bom. Ô, Samuel, uma dúvida aqui. Quando eu vou dar o tomo no 2 terços de x ao cubo,
Quando eu vou dar o tombo, é como se fosse se é 9 sobre 3 ou 3 sobre 3, que multiplica 2 terços. Ah, 9 sobre 3 ou 3 sobre 3? Não entendi, cara. É É só porque, assim, porque eu vou, vou jogar o 3 para frente para multiplicar o 2 terços, certo? 2 tercinhos, 3 de cima, corta com o de baixo. Ah, tá. Então tá. Isso, tá. Obrigado. Beleza. Te mandei foto, Samuel. Vamos ver. 2. O que é isso aqui? Mais. Mais? É. Mas ele estava multiplicando. Por que que virou mais? 2 terços multiplicava x ao cubo. Do nada ele começou a somar. Mas foi essa pergunta que eu te fiz. Não, você não fez essa pergunta. Cuidado com as palavras. É muito ruim você falar para o professor que falou uma coisa e não falou. Porque o Tá, não, então professor tá, porque sabe mais que você o conteúdo. Você me perguntou o seguinte: se eu faço a derivada no x ao cubo, o 3 passa para frente, ali cortando com o 3 de baixo? Você, resumidamente, me perguntou isso. Eu falei sim, faz. Só que ele passa multiplicando. Porque o 2 terços está multiplicando o x ao cubo. Então, o 3 que cai ali cai multiplicando o 2 terços. Então, tudo ok, está multiplicando, as coisas não somam ainda, beleza? ok, mas aí que veio a pergunta. Aí a primeira pergunta que eu te fiz, ele vai multiplicar 3 sobre 1, desculpa, vai ser 3 que multiplica 2 terços, ou vai ser 9 terços que multiplica 2 terços? Essa era a minha pergunta. E não é o 9, é o 2 terços multiplicando 3. Vai Multiplicando ser 3. Perfeito? Está certo? Era essa a opção certa das duas opções. Só que tudo isso continua multiplicando x. Em nenhum momento começa a somar, entendeu? É só multiplicando. só tomba e continua o X ali, é isso que você está dizendo? Multiplicando, exatamente. Tá, É então aquela nesse regra caso, que nós conversamos na aula passada, que é basicamente a regra que se tem uma constante multiplicando, ela fica normal na derivada. Olha só, eu fiz isso aqui também, ó. O 2 multiplica o x, a hora que eu derivo, continua o 2, multiplicando a derivada do x, que é 1, que está aqui escondido, né? A gente não coloca porque é feio. Aqui sim. na outra, aqui, o 3 está multiplicando esse termo, né? O 3 está multiplicando esse termo. O 3 continua multiplicando esse termo.
Entendeu? Então não deixa, não começa a somar do nada, sacou? A ideia é essa. Então aqui é a mesma coisa, vai derivar, esse carinha cai, né? E continua multiplicando. Aqui, todo mundo está se multiplicando aqui, beleza? Mas aí nesse, só para. Aí vem a minha dúvida. Vai multiplicar só o 2 ou multiplica o 3 também? Vai ficar 6 terços ou vai ficar. 6 terços e 2 é a mesma coisa, né? Tem 6 dividido por 3, não dá 2? Uhum, Exato. Então você pode deixar 6 terços, mas é muito melhor que você deixe 2, né? sim. Beleza. Então, multiplicando, não somando. Tá, mas aí não estou entendendo. Aí agora eu me perdi que é o seguinte: se eu vou multiplicar, aí eu não vou ter mais o x. Aí eu vou ter Jorge, para você 2. seguir o que eu fiz ali, cara, que é praticamente a mesma coisa, né? Se não vai ter o x, cara, derivada de x ao cubo sozinha é 3x ao quadrado. Não mistura as coisas, velho. Não entendi. Desculpa. Vou fazer essa derivada aqui, depois você vai fazer uma igual. Pô, é complicado, né? Na aula passada você fez. Ó, tombo. 3k x ao quadrado. Derivo só esse cara aqui. A constante continua multiplicando. Pô, qual é a dificuldade? Eu não estou entendendo a dificuldade aqui. Tá nervoso, não sei por quê. Eu tô perguntando. Se eu não sei, tem coisa que eu Não, não mas não é que sei. não sabe, cara. Você sabe, só que você está inventando coisa. Você fez isso na aula passada. Fez isso na outra aqui. A outra estava certa. Se não quiser fazer isso, faz os 6 terços. Não tem problema. Dá 2 do mesmo jeito. Mas multiplicando. Tem muita regra para ver, a gente não pode dar passo para trás. Tem como terminar agora? Deixa eu ver as outras, na verdade. Pelo que eu vi, estava certo. Tá, cadê o tombo aqui? 2 sétimos. Você escreveu certo, mas na hora de derivar tinha que ter 2 sétimos multiplicando, não, tudo errado. Vou fazer, mas quando for pedir para você fazer a próxima, você olha o meu exemplo. Dois terços. O 3 que está aqui cai multiplicando, regra do tombo. Eu primeiro vou reescrever como uma potência fracionária. E aqui eu já sei que isso é uma constante. Ah, mas tem uma letra, não importa. São números que não mudam. Então, a derivada de uma constante é zero. Aqui dá para simplificar o 3 com 3, 2x ao quadrado. Isso aqui temos que derivar ainda, eu só reescrevi como uma potência fracionária. Tombo, essa coisa tomba, ela vai para frente multiplicando. Quanto que é 2 sétimos menos 7 sétimos? 2 sétimos menos 7 sétimos é menos 5 sétimos. Uhum. Pronto, as regrinhas que a gente viu. Então, como eu posso dizer aqui, são aquelas regras que estão lá na apostila. Se tem uma constante multiplicando, você deriva só o termo variante, que é o x elevado a qualquer coisa. Por enquanto, né? Logo a gente vai ver umas derivadas mais complicadas, como as exponenciais, por exemplo, e logaritmos. Mas por enquanto, quando for só x elevado a qualquer coisa, é só passar multiplicando. Então vamos lá. Vamos fazer outra dessa. Vamos fazer assim.
Beleza? Tá. Mesmas Esse coisas que eu já fiz ln é antes. isso aqui é logaritmo, ln é logaritmo, é isso? Sim, o ln é um logaritmo. Pode escrever log ali. A questão é, o ln de 2 é um número, né? Você pode jogar na sua calculadora e ver qual é. Mas uma vez sendo um número, é uma constante. Então, sendo constante, Certo. Vai dar zero. pegou a ideia, né? Exatamente. Independente de como eu escrevo ela. Então, eu vou lhe enviar o que eu fiz aqui para você olhar com maiores detalhes, tá bom? Eu vou também mostrar a função aqui que eu tinha coisado antes. Beleza. Eu te mandei foto no WhatsApp. Vamos ver. Certo.
A outra deu zero, certo? Do meio, vamos ver. 2 terços, cai 3 meio, corta. 3 meios menos 2 meios é 1 meio. Agora sim. Show. Muito bem. Agora vamos para a regra que nós começamos na aula passada, a regra do produto. Nem toda função é uma função simples, né? Como essa que a gente estava vendo. Às vezes você vai ter multiplicações na sua função. Ou melhor, você consegue, de certa forma, identificar a sua função como uma função multiplicando outra. Quando você conseguir fazer isso, você tem uma opção. Você pode, e você tiver que derivar, né? Você tem uma opção. Que é fazer a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Isso eu já falei para ti, eu acho. Acho que Porque eu comentasse na última tenho aula. um print screen aqui disso, Sim, mas, comentasse na última aula. mas a gente não chegou a fazer exercícios, eu acho que eu só comecei. Vamos ver um exemplo? Então, às vezes, sua função ela tem esse comportamento. Por exemplo, um fenômeno que acontece no mercado financeiro, por exemplo, é o seguinte: você tem, por exemplo, uma ação indo para o brejo. Ela não vai reto assim, ela vai Uhum. assim. Sobe, desce até morrer. Um comportamento como esse, você pode perceber que envolve uma oscilação e um decrescimento exponencial. Como é que a gente consegue escrever isso matematicamente? Com uma multiplicação de funções. Uma função que oscila vezes uma função que decai. Então, às vezes, você quer saber a taxa de variação desse decaimento, por qualquer motivo que seja. Uhum. Então, a gente faz isso que eu te mostrei agora, a regra do produto. Aqui, como você pode perceber, a gente tem duas funções se multiplicando, x ao quadrado e raiz de x. A gente pode fazer agora o que eu falei, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Se você manja um pouco de regras de potenciação, você deve estar pensando assim, mas daria para juntar esses dois aqui, já que bases são iguais, somos expoentes. De fato. Só que a gente está tentando aprender outra coisa aqui, aprender a regra do produto. Depois a gente Uhum. mostra que daria a mesma resposta se eu fizesse isso antes. Mas ele faz, então, a regra do produto, dá isso mais isso. Perfeito. Então, isso mais isso, você pode deixar assim, já vale como resposta certa, ninguém pode dizer que está errado. Mas, se você usar um pouco de álgebra, você consegue somar essas duas expressões, porque essas potências são iguais, essas potências que geram aqui são iguais, e daria isso como soma. Não é coincidência, né? Se você somar esses dois caras aqui, o expoente desses dois caras, vai dar isso. E daí, se você derivar isso, a gente já viu agora há pouco, que vai dar uma coisa como essa, né? Cai os 5 meios menos 1 em cima, já era. Então, o que eu estou mostrando aqui é que é a mesma conta, né? Isso e isso são a mesma coisa, só que estão escritos de forma diferente. Dá a mesma derivada também, tá bom? Então, vai do gosto do freguês, vai da percepção do que seria mais fácil, né? Ou você multiplica primeiro, ou você já faz a regra do produto. Tem vezes que não tem como, né? Você é obrigado a fazer a regra do produto. Tipo nessa que eu desenhei aqui em cima. É obrigado a fazer a regra do produto. Não tem como juntar, né? Porque você não tem bases iguais, né? Mas Uhum. aqui, como você tinha bases iguais, que é o próprio x, dá para juntar. Então, eu vou fazer uma, depois você faz outra. Eu vou fazer uma um pouco diferente. Nós temos, por exemplo, isso aqui, olha só. X ao quadrado mais 3 vezes x mais 1. Né? Isso aqui seria muito chato de fazer a multiplicação, certo? Você teria que fazer o chuveirinho, certo? Sim. Não estaria errado, mas seria meio trabalhoso. Então, se a gente está interessado em fazer a regra do produto, né? Ou melhor, se a gente está interessado em derivar, a gente vai fazer a regra do produto. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Vai caber.
Vai, tá? Só copiei ali. Porque a regra é derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Então, você vai derivar esses parentesezinhos, né? X ao quadrado mais 3. Quem que é a derivada? 2x. X mais 1 a gente não mexe. Sim. Mais a outra ali, esse cara a gente não mexe. X ao quadrado mais 3 a gente não mexe. E esse outro aqui, a derivada de x mais 1 é 1. Pronto, tá resolvido já. Ah, mas tá feio. Tá feio, mas tá certo. Então, se tu quisesse juntar, né, daria para juntar, né? Agora, se fazendo chuveirinho, vai ficar 2x ao quadrado mais 2x, mais x ao cubo, mais 3. X ao cubo, tô maluco, x ao quadrado. Daí, finalmente, né, juntando os carinhas que têm potências iguais, vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 3. Beleza? Então, a ideia é essa. Então, vamos lá. Dessa vez, eu vou te pedir para fazer uma fácil e uma difícil. Se não conseguir fazer difícil, não tem problema. A fácil vai ser essa que eu vou escrever aqui. Segue a mesma lógica do que eu passei para ti, segue a mesma lógica do que está aqui. A regra do produto, né? Por sinal, até te mandei um print screen dela, nossa última aula. Então, a lógica é essa, beleza? Eu apontei lá na nossa conversa. Tente fazer essa e mande a foto quando chegar na resposta. Mas faça pela regra do produto. Depois, se tu quiser fazer a prova real, né? Corrigir, juntando os expoentes e derivando, você que sabe. Só eu estou com uma dúvida. E No exemplo que tu desse ali, tu multiplicasse tu trabalha x ao quadrado mais 3. Era no anterior ali. Tu estavas mostrando, aqui.
Tá ali, ó. Aí daí tu colocasse x ao quadrado mais 3, linha, multiplica x mais 1, mais x ao quadrado mais 3, multiplica x mais 1, linha. O que eu não entendi é da onde está vindo esse 2x. Tu multiplicar assim. Derivado. Ah, tá. Ah, tá. Ele Entendeu? vai para frente e multiplica o x. Tá, Isso. entendi. Esse um Obrigado. aqui veio dessa. Tá, obrigado. Ele. Eu posso mandar foto para saber se até o ponto que eu fiz está certo? Antes. Eu te mandei. Sim, já está certo, né? Isso já vale como resposta certa. Não precisa juntar, porque primeiro é trabalhoso, segundo pode ser que você erre. Isso aí já o professor já aceitaria como resposta certa, o programa do computador também. Muito bem. Então essa foi a fácil. Agora eu vou colocar uma difícil. Um pouquinho mais difícil, também não é grandes coisas assim. Ah,
Beleza? Quero que você repare que está rolando uma multiplicação aqui, certo? Então, regra do Uhum. produto para derivar tudo. Só que, quando você for derivar essa parte aqui, também tem um produto dentro. Então, regra do produto para derivar quem está dentro. Tá, mas é nesse caso, pelo que está me falando, seria mais. Primeiro eu deveria fazer o x ao cubo que multiplica a raiz cúbica de x e depois resolver o outro. É isso ou não? Seria mais fácil fazer assim? Começar Não. de trás Você ou vai ter não? que escrever tudo, que Uhum. nem eu escrevi aqui primeiro, com essas linhazinhas Sim. indicando que você vai derivar, e depois você deriva cada uma dessas coisas.
eu vou te mostrar até onde eu cheguei. Agora eu estou na dúvida de como ir para frente. Antes. O que tem? Até aqui tá tudo certo. Tá. Porque esse cara aqui você já tinha derivado antes. Não, peraí. Exatamente. Esse cara você já derivou, velho. É só você pegar o que você derivou antes e colocar aqui, né? Não, mas foi o que O que você derivou, ó, você tem que concordar comigo que esse negócio aqui, que você está derivando, é a conta que eu tinha te pedido para fazer antes, certo? Sim. Então, você simplesmente, para finalizar a sua resposta aqui, poderia ter pego essa sua resposta anterior, que eu estou passando o mouse aqui, Sim. e colocar aqui. Mas eu copiei, se eu copiei isso eu fiz, daí o que eu fiz? Na última parte aí da dx ao cubo, que multiplica a raiz um terço de x. Bem, quando Eu eu olho para copiei a essa parte. coisa que eu estou passando o mouse, e é que eu estou passando o mouse Sim. aqui embaixo, eu não vejo elas sendo iguais, né? Elas não são iguais. Elas deveriam ser, né? Porque é a mesma derivada. Certo? Essa conta aqui, você tinha que fazer, essa derivada de x ao cubo vezes raiz cúbica de x, você já fez. É a conta que está aqui em cima. Então era só pôr essa resposta aqui embaixo. Entendeu? Tá. Então é isso aí. Às vezes você tem que fazer a regra do produto dentro da regra do produto e assim vai. Então ficar esperto, né? Que não é nem sempre, nem sempre é direto e reto, né? Às vezes você tem esses passinhos aí, beleza? Uhum. Beleza, então, Jorjão. Fechou. Muito bem. Eu vou te pedir, então, para que você estude a regra do quociente e a regra da cadeia para a próxima aula. São os dois assuntos sequenciais desse aqui na apostila, né? Você lê isso aí, que daí a gente já chega com tudo. A regra da cadeia é um pouco difícil, mas daí a gente consegue ver essas duas bem na próxima aula, se tu der uma lidinha antes, beleza? Fechou, então. A partir da página 117, então. Beleza, a gente se fala, então, Valeu. segunda às 13. Sim. Um abraço, valeu. Um abraço, até mais. Tchau.